Fala turma, nessa videoaula então nós vamos aí aprender um pouquinho sobre uma das ferramentas mais utilizadas em qualquer software de design, que é a ferramenta de texto. Afinal, qualquer tipo de design que você for fazer vai utilizar algum tipo de parte literária ali, parte escrita, né? Então, para acessar aqui a minha ferramenta de texto, eu vou acessar aqui esse Azinho, né, chamada ferramenta de texto, o atalho F8. Para utilizar minha ferramenta de texto, eu posso simplesmente dar um clique com o botão esquerdo e já estou habilitado para escrever um texto. Ou eu posso também criar uma caixa de texto. Então posso vir aqui, selecionar, segurar e arrastar. Eu posso criar aqui no formato que eu quiser meu texto aqui, tá? Então aqui eu tenho um texto qualquer. Um atalho que eu tenho aqui também para trabalhar com caixa de texto é eu apertar Ctrl Shift T, ele amplia aqui para mim, para que eu possa editar de forma mais fácil. Aqui nessa tela então eu tenho a fonte, né, o tamanho da letra que eu quero. Posso aumentar aqui a letra, então aumentei aqui o tamanho da letra, por exemplo, né, e ali eu tenho todas as opções aqui para trabalhar. Aqui ainda na caixa de texto, se eu selecionar aqui a minha ferramenta de forma, eu vou ter esses dois ícones aqui. Eu arrastando para baixo eu consigo aumentar o meu espaçamento, né, na vertical, e para o lado aqui eu consigo aumentar o espaçamento entre letras, o espaçamento horizontal aqui. Então eu tenho essas duas opções também para trabalhar aqui com a minha caixa de texto. Quando eu não utilizo caixa de texto também, ele me dá essa opção, né, de estar aumentando o espaço aqui. Bom, então utilizando a ferramenta de forma eu consigo fazer isso. Um outro recurso interessante também que eu tenho aqui que dá para eu fazer com minha caixa de texto é utilizar o meu texto sobre uma forma específica. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui uma forma de polígono de 3 lados, né, um triângulo, por exemplo, e aqui dentro, se eu selecionar a minha ferramenta de texto e der um clique simples aqui próximo à borda, ele vai criar aqui para mim a caixa de texto. Aqui eu criando um texto aqui, ó, repare que ele vai seguir, né, o formato da minha figura geométrica. Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. Repare aqui, ó, que ele seguiu o formato da figura geométrica. Aqui eu posso selecionar com a minha ferramenta de seleção, clicar com o botão direito aqui no X, tiro a minha linha de borda aqui e eu tenho aqui, ó, no F2 para ampliar aqui, o meu texto no formato, né, da minha figura geométrica. Então é mais um recurso interessante aí da ferramenta de texto. A minha aqui no texto também, por exemplo, Web Design em Foco. Deixa eu aumentar isso daqui um pouquinho. Aqui também eu tenho um recurso muito utilizado no Word também, que se eu vier aqui na barra de ferramentas, na parte de texto, eu vou ter que, ó, mudar maiúsculo e minúsculo. Então posso colocar tudo em minúsculo, por exemplo. Posso vir aqui e colocar tudo em maiúsculo, assim como a primeira letra em maiúsculo e minúsculo, então eu consigo editar, né, a caixa alta ou baixa aqui do meu texto, tá? Vindo aqui em texto, na barra de ferramenta texto. Outro recurso legal também que eu posso fazer, por exemplo, faço aqui um formato de uma forma qualquer, seleciono a minha ferramenta de seleção, vou selecionar, por exemplo, Web Design em Foco, vou vir aqui em texto e vou vir aqui, ó, em alinhar texto, ajustar texto ao caminho. E aí eu posso selecionar o caminho aqui que eu quero, ó, e ele já vai ficar no formato que eu desejo. Vindo aqui nesse íconezinho vermelho, eu posso arrastar mais para o lado, se eu quiser, então posso colocar mais para cima, mais para baixo, para o lado. Depois eu posso selecionar o meu círculo aqui e deletar ele. Assim a minha imagem, o meu texto já fica no formato que eu quero, né? Bastante interessante esse recurso também. Outro recurso também que é interessante é, por exemplo, eu tenho aqui Web Design em Foco, né? Tem um título e às vezes eu quero trabalhar em uma letra só desse título, por exemplo, capitalizar essa letra aqui. Então, como que eu posso fazer? Posso vir aqui em Objeto, separar texto artístico. Veja que primeiro ele separa todas as palavras. Se eu vier nessa palavra, por exemplo, e vier novamente aqui em separar texto artístico, repare que agora ele separou cada letra aqui para mim. Então aqui eu poderia, por exemplo, colorir Web de verde e o design de rosa, por exemplo, só dando um exemplo aqui que agora eu consigo trabalhar separadamente. Uma letra só, se eu quiser mudar, então consigo trabalhar as letras separadamente. Consigo também utilizar o recurso de capitalização, por exemplo,
aumentar só a primeira letra aqui, ó, né? E colorir apenas a primeira letra. Então esse recurso também eu consigo separando o texto artístico. Outro recurso que dá para eu fazer também com os meus textos, vou colocar aqui, ó, Web Design em foco. Vou mudar a fonte aqui, por exemplo, para pegar essa Bauhaus aqui, aumentar. Eu vindo aqui em efeito, eu posso adicionar uma perspectiva a essa fonte. E aqui, ó, repare que apareceu aqui 4 quadradinhos para mim, eu consigo colocar ela em perspectiva. Repare, parte da frente mais voltada para cá, ou eu consigo ampliar mais aqui, consigo jogar para frente, né? Então aqui, ó, ela tá em perspectiva. Aqui eu consigo trabalhar da forma que eu quiser. Mais um efeito que eu consigo dar aqui, que é o efeito, vindo aqui em efeito, adicionar perspectiva, tá bom? Então essa é mais uma opção aí para trabalhar com texto. Voltando aqui na minha caixa de texto, às vezes pode ser que eu precise fazer uma espécie de panfleto ou algo do tipo, onde eu vou precisar utilizar a caixa de texto. Vamos supor que eu precisasse de uma caixa de texto aqui de 2 folhas. Então aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, duplicar ela aqui. Então aqui eu tenho um folheto, né, que eu precise de 2 textos aqui. Vou colar aqui um texto. Então repare aqui como se fosse um texto qualquer. E repare, pessoal, que quando o meu texto ultrapassa a minha caixa de texto, ele dá essa setinha aqui, ó. Quer dizer que tem mais texto aqui que está cortando esse texto, né? Então, vamos supor que eu quisesse que quando cortasse esse texto, ele já mudasse automaticamente para essa segunda caixa aqui do meu panfleto. Então basta eu selecionar aqui a minha ferramenta de seleção, vou clicar uma vez aqui sobre essa setinha nova que apareceu e vou jogar para cá, ó. Clico com o botão esquerdo. Repare que agora todo o texto que eu for adicionando aqui, ó, dando Enter, ó, ele já vai modificando para essa segunda tela aqui. Eu poderia ter mais uma página aqui, né? Vamos supor que eu tivesse mais uma página aqui, ó, e que, vamos terminar aqui de colocar esse texto aqui. Então agora, se vocês repararem, agora a setinha está aqui, né? Eu posso selecionar essa setinha, jogar para essa segunda página e o texto vai continuar aqui. Então tudo que eu for adicionando vai mudar para cá e posteriormente para a segunda página aqui. Um recurso bastante interessante também para a gente estar trabalhando aí com panfletos, aqueles livretos religiosos, esse tipo de coisa. Fica bem mais fácil da gente diagramar o nosso texto ali. Só finalizando aqui, a gente ainda consegue trabalhar aqui no Corel o alinhamento. Então, igual no Word, a gente tem centralizado, a gente tem a esquerda, né, que é o padrão, a direita, e a gente tem aqui o justificação total, né, que ele faz a justificação, e forçar a justificação, que é até quando esses espaços aqui, por exemplo, ó, ele vai justificar. Então, no justificação total, ele deixa assim, e quando eu ponho aqui forçar a justificação, até esses pequenos espaços ele vai forçar para que eles cheguem até o fim, tá bom? Então é isso aí, turma. Espero que tenha passado um pouquinho para você sobre textos no CorelDRAW, algumas formas de utilizar, e façam esse treino aí em casa, tá certo? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.